Olá, graça e paz. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando nessa jornada onde estaremos juntos há 12 dias nos debruçando sobre um assunto que tem despertado tanto curiosidade, tanto interesse por saber mais, que é a escatologia. O meu tema com você hoje é uma revelação sobrenatural. Tenho certeza que hoje Deus vai colocar na nossa mão outra chave. Temos falado no primeiro dia sobre foco, falamos ontem sobre uma geração que quer resultado sem processo e hoje falo sobre a necessidade de uma revelação sobrenatural. Antes de compartilhar com mais profundidade o tema que eu estou propondo, eu quero fazer um pedido para você. Eu quero pedir para você deixar aqui nos comentários o seu feedback, o que você tem achado desse caminho que a gente está percorrendo. Na verdade, como eu disse, hoje é o terceiro dia, nós só tivemos anteontem, ontem, mas eu gostaria muito que você já deixasse aqui no comentário como tem sido para você, quais são as expectativas que você tem nesses 12 dias por receber mais de Deus, e eu tenho certeza que isso vai ser muito importante para mim, para o canal, para você mesmo, porque certamente com seu feedback a gente vai poder produzir coisa bem mais profunda, mais consistente, que vai trazer muito alimento. Bem, como eu disse, uma revelação sobrenatural, parece que quando a gente propõe um tema como esse, a gente está excluindo qualquer possibilidade de investimento natural e humano no que diz respeito a um melhor preparo. E quando a gente estuda o livro de Apocalipse, a gente tem que entender que um dos segredos é uma necessidade de uma revelação sobrenatural. Eu compartilhei aqui no vídeo de ontem o meu próprio testemunho, onde eu investi na minha vida 4 anos num curso de formação teológica, e como se não bastasse, o ano passado me submeti a um outro curso, a um outro tipo de formação que certamente agregou muito e tem trazido muita riqueza no desenvolvimento do meu ministério. Eu estou falando isso por quê? Porque eu não estou tirando aqui a importância do estudo, da pesquisa, do investimento, do dinheiro, do tempo, de tudo que você pode investir para você se aperfeiçoar, para você ter mais ferramentas, para poder atingir um nível mais profundo e mais excelente do qual Deus é digno. Enfim, quando a gente olha para esse assunto, então, para esse tema que eu estou propondo aqui, uma revelação sobrenatural, por si só, a própria frase já fala. Quando nós nos propomos a estudar o Apocalipse, especialmente esse livro que nós estamos estudando, e nessa perspectiva escatológica dos últimos dias, do que é mais importante, o que Deus espera encontrar no meu coração e na sua vida nos últimos dias, e é imprescindível que a gente tenha uma revelação sobrenatural. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 1, logo no versículo 1, logo no primeiro versículo. Observe comigo o que está escrito no versículo de número 1. Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Querido, a primeira palavra que aparece no livro do Apocalipse, quando você lê o original grego, é exatamente a palavra que deu nome, que deu título ao livro. Se você falar a palavra Apocalipse, é exatamente a mesma palavra no grego. Ela foi praticamente transliterada. Quando você lê no grego, você lê Apocalipse, e essa palavra significa algo que estava encoberto e foi descoberto. Ou seja, há coisas que estavam encobertas e que agora, nesse momento, estão sendo descobertas. E aqui eu quero mais uma vez enfatizar algo que eu tenho falado aqui no decorrer dos vídeos. É impressionante e é uma honra, um prazer, um privilégio ser tido como um sócio de Deus. Todo nível de conquista, todo nível de entendimento, todo nível de aprofundamento das Escrituras, nós precisamos entender que é uma via de mão dupla. Ou seja, tem aquilo que eu posso fazer e tem aquilo que Deus vai fazer em mim e através de mim. Ou seja, Deus está nos chamando para uma parceria. Por isso eu tenho valorizado tanto a questão de você investir tempo em cursos, em pesquisas, em palestras, em ensino, em livros.
tudo que pode preparar você melhor e pode trazer mais luz no que diz respeito a esse assunto. Essa palavra grega que eu mencionei, Apocalipse, ela aparece 18 vezes no Novo Testamento. Por ser uma palavra grega, ela só aparece no Novo Testamento e ela aparece 18 vezes. E por incrível que pareça, a maior aparição dela, a maior citação dela nas Escrituras não é no livro de Apocalipse. São em outros textos. Eu poderia mencionar tantos textos aqui onde aparece a palavra Apocalipse. Eu poderia dizer Romanos 2,5, 1 Coríntios 1,7, 2 Coríntios 12,1, Gálatas 1,12, enfim. São 18 textos, 18 aparições fora do livro de Apocalipse, onde a palavra Apocalipse aparece trazendo exatamente esse sentido de algo que estava encoberto e que agora foi descoberto. Eu quero mergulhar com você nessa proposta, a necessidade de termos uma revelação sobrenatural. E aqui mais uma vez eu quero dizer, não só quando a gente se propõe a estudar o Apocalipse, mas quando a gente se propõe a estudar qualquer texto das Escrituras, nós precisamos daquilo que eu chamo de investimento humano, natural, de estudo, de pesquisa, de livros, de tudo que vem à minha mão, que eu possa aprofundar mais nesse assunto, mas eu preciso principalmente também de uma revelação sobrenatural. Eu preciso entrar no quarto, eu preciso ouvir Deus, eu preciso deixar Deus falar comigo e trazer esse nível de revelação. E eu quero nesse particular aqui subdividir esse tópico aqui em dois outros, porque eu preciso falar para você que essa revelação, ela só pode ser obtida, ela só pode ser alcançada através de um relacionamento íntimo com Deus. Não tem como a gente ter um nível de revelação. A própria palavra diz que Deus não vai fazer absolutamente nada sem revelar aos seus amigos. Então você e eu precisamos nos tornar amigos de Deus, para que a gente possa ser íntimo de Deus, a ponto de Deus, quando Ele deseja fazer algo na terra, Ele vai compartilhar comigo e com você. Então, você e eu precisamos de desenvolver o máximo possível de um nível de relacionamento íntimo com Deus, a ponto de poder realmente discernir a sua voz no meio de tantas outras vozes. Uma segunda observação que eu quero fazer nesse particular aqui de revelação, e que é importantíssimo, querido, inclusive é resultado e fruto da minha experiência como pastor há mais de 30 anos. Quando nós olhamos para o texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e 2, nós precisamos entender que existe uma ordem hierárquica estabelecida por Deus para que essa revelação seja aferida. Preste bastante atenção nisso, porque muita gente tem se desviado da sã doutrina, tem se desviado do caminho, porque na sua particularidade, na sua individualidade, no seu nível de relacionamento com Deus, tem recebido revelações e tem trilhado o caminho da autonomia, da independência, não tem conferido essas revelações e tem errado, infelizmente por isso. Observe a linha hierárquica que Deus estabelece. Quando João está escrevendo o Apocalipse, ele está estabelecendo uma ordem hierárquica para a aferição de tudo aquilo que a gente recebe na nossa individualidade. É muito interessante, você vai perceber aqui que o texto diz que Deus revelou para Jesus Cristo, que revelou para o anjo, que revelou para João, que deveria revelar para as igrejas. É interessante, parece que não, mas a gente precisa parar e se debruçar sobre o fato de que Deus está aqui estabelecendo uma ordem hierárquica. Ou seja, quem emite a visão, o ensino, o que precisa chegar lá para a igreja é Deus. Deus revela para Jesus Cristo. Jesus Cristo revela para o anjo revela para João, e João revela para os seus servos. Por isso que a nossa proposta aqui é nos debruçarmos sobre as cartas do Apocalipse, as 7 cartas, as 7 igrejas, para depois de estudar cada uma delas, redigir e compor a última carta que vai ser endereçada à última igreja da qual você e eu fazemos parte. Infelizmente, muita gente olha para essa ordem hierárquica estabelecida como autoritarismo ou como algo que precisa ser evitado.
A maioria das pessoas, eu não posso falar a maioria, desculpe, uma grande quantidade de pessoas se sente dona do seu próprio nariz, já se sente maduro o suficiente para receber um nível de revelação e não precisar conferir com absolutamente ninguém. Eu quero dizer para você que tudo precisa ser conferido, tudo precisa ser avaliado por pessoas maduras, inclusive por pessoas que Deus tem colocado como autoridade, como líder sobre a sua vida. Inclusive esse próprio vídeo. Eu não estou dizendo para você receber tudo que eu estou transmitindo para você aqui. Pega tudo que você está recebendo aqui, toda a semente, todo o ensino, e vá conferir com o seu pastor, vá conferir com o seu líder, para ver o que ele pensa sobre tudo isso que está sendo derramado sobre a tua vida aqui. Enfim, o que eu quero compartilhar com você, na verdade, é que quando eu olho na perspectiva de hierarquia que Deus estabeleceu, eu preciso entender isso como proteção e como um antídoto para o pecado na minha vida. Porque muita gente tem trilhado o caminho de achar que é dono da verdade ou que é melhor do que o outro porque recebeu um nível de revelação que o outro não recebeu. Então eu sou melhor do que o outro. E aí começa a criar essa casta, né, de pessoas mais valorizadas, de pessoas mais importantes que recebem níveis de revelação que outras pessoas não recebem. E isso não é verdade. O que eu quero dizer aqui é que quando você recebe qualquer tipo de revelação, qualquer tipo de ensino, você precisa submeter aquilo que você está recebendo à palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Nós precisamos entender que na confissão de fé existe uma frase que diz exatamente isso. A palavra de Deus é a minha única regra de fé e prática. E toda revelação, todo o ensino que nós recebemos, nós precisamos avaliá-la na Escritura Sagrada, na palavra de Deus. Eu acho interessante e relevante falar isso, porque há uma passagem no Velho Testamento onde as pessoas elas não submeteram o ensino que elas receberam, e a Bíblia fala que naquele momento ali foi colocado morte na panela, ou seja, tem um alimento que está sendo trazido aqui para as ovelhas, para as igrejas, que não tem sido saudável, que não tem sido vida. Mas enfim, quando a gente continua lendo o texto, eu fiz questão de começar lendo o capítulo 1, versículo 1 com você, mas você vai ver isso exatamente na sequência do texto, porque João diz assim, olha, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Querido, um outro detalhe que eu preciso compartilhar com você aqui, preciso chamar a sua atenção, é que quando a gente se propõe a estudar Apocalipse, ou quando a gente se propõe a estudar qualquer texto das Escrituras Sagradas, a gente não pode medir a palavra de Deus na perspectiva humana. Ou seja, eu não posso tentar entender a palavra de Deus na minha perspectiva de tempo. Eu vou correr riscos significativos quando eu faço isso. E eu estou falando isso para você quando a gente olha para os textos originais da Bíblia, como esse que eu acabei de ler para você. Você vai perceber com muita clareza que o que está escrito em Gênesis 1:1 é revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que vão acontecer. O que João está dizendo aqui é que o que ele vai passar a escrever a partir de então, como resultado da experiência que ele havia tido com o anjo, algo sobrenatural, aquilo ali iria acontecer. Mas parece que às vezes o ser humano ele tenta colocar o ingrediente humano aqui, e aqui existe a palavra breve que foi colocada no texto, as coisas que em breve devem acontecer. Essa palavra breve ela não se encontra nos originais mais confiáveis, grego. Mais à frente a gente vai poder ver isso no finalzinho dessa reflexão. Eu vou mencionar a continuidade do texto, onde João mesmo fala que o tempo está próximo. E quando ele usa tempo ali, ele usa exatamente a palavra kairos. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, porque nós precisamos fazer uma diferença do tempo do homem e o tempo de Deus. Quando a gente vai para o livro do Apocalipse, a gente corre o risco, e muita gente tem incorrido nesse erro, de olhar na perspectiva humana, colocar data para a volta de Jesus, ou tentar discernir qual vai ser o ano da volta, do retorno do Messias. E isso é um erro, porque a gente está colocando o elemento humano naquilo que é eterno e naquilo que é divino, e a gente não pode fazer isso. Quando finaliza o texto, João usa a palavra kairos,
porque tudo vai acontecer. Ninguém discute o fato de que vai acontecer, porque tudo que está escrito na palavra de Deus aconteceu ou acontecerá, porque é palavra de Deus, e palavra de Deus é inquestionável. Ela é a verdade de Deus. Então nós precisamos entender isso. O tempo do homem é o cronos, daí vem o cronômetro, daí vem o relógio. Essa medição de tempo, ela é completamente humana. Você deve lembrar, tanto quanto eu, que a palavra de Deus nos adverte para o fato de que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ou seja, o Kairos de Deus está completamente fora dessa limitação cronológica que o homem muitas vezes tenta colocar. E esse é um erro muito comum. Então, quando você vai estudar o Apocalipse, entenda que nós precisamos de uma revelação sobrenatural. E mais uma vez eu quero enfatizar algo que eu vou enfatizar aqui do primeiro dia até o último, que o mais importante quando nós estudamos o livro de Apocalipse, quando nós estudamos escatologia, não é saber quando vai acontecer, não é discernir os tempos, as formas, os sinais que vão anteceder o retorno do Messias. O mais importante é saber como você e eu vamos estar. Essa é a condição mais importante que você e eu precisamos considerar. É como vamos estar. Por isso estamos estudando esses dias, vamos chegar até o 12º dia. Por isso vamos estudar cada carta, porque cada carta de Jesus às igrejas do Apocalipse, ele revela aquilo que tinha valor e aquilo que era reprimenda, aquilo que era motivo de exortação, aquilo que era motivo de desvio às igrejas e que você e eu precisamos abrir os olhos para não cometer o mesmo erro. Então nós precisamos observar nessa perspectiva de tempo aqui, que o tempo mencionado é o tempo de Deus e não o tempo do homem. Quando a gente estuda o livro do Apocalipse, a gente tem que entender isso então, querido. Como estamos, ou como estaremos quando esse dia chegar. Deus, ele não está limitado nem a tempo e nem a espaço. O mesmo Deus que está comigo aqui, agora está com você onde quer que você esteja, nesse momento. Então não adianta a gente querer colocar Deus dentro de uma caixinha, colocá-lo dentro da caixinha chamada teologia, escatologia, e dizer como é que as coisas devem acontecer. A gente precisa de uma revelação divina. Eu quero finalizar essa nossa reflexão lembrando exatamente do dia em que Deus escolheu Moisés, chamou Moisés para ser o homem que ia libertar o povo do Egito. Você conhece tanto quanto eu o texto, diante de toda a incapacidade que Moisés sentia, diante de um chamado tão grande, ele faz uma pergunta para Deus quando Deus o chama, dizendo que ele seria o libertador do povo do Egito, levando para a terra prometida. Moisés diz assim: olha, quando me perguntarem quem me enviou, porque é claro, quando eu surgir com uma mensagem, quando eu dizer que o povo vai ser liberto do Egito, vai ser levado para uma terra prometida, vão querer saber quem é o nosso respaldo, vão querer saber quem é que está dizendo isso. E é impressionante que a resposta que Deus dá para Moisés é: quando o povo lhe perguntar quem é que lhe enviou, diga que o Eu Sou foi que lhe enviou. É interessante esse nome, Eu Sou, porque quando você faz uma análise também do nome de Deus no hebraico, você vai perceber que a tradução mais fiel seria Eu Sou o Sendo. Mas essa expressão nem existe com tanta propriedade do português. Mas só de falar Eu Sou o Sendo dá para ter uma ideia de que quando a gente fala Eu Sou o Sendo, Deus está dizendo: eu não estou limitado a tempo e espaço, eu sou aquele que era, que é e que há de vir, eu sou aquele que foi, que é e que será eternamente. Ou seja, Deus não cabe dentro da cronologia humana, Deus não cabe dentro das limitações humanas de maneira alguma. Então o Eu Sou me enviou. Essa é a maneira como você, Moisés, deve dizer que é quem está comissionando você para fazer essa obra. Querido, eu quero finalizar orando. Eu quero mais uma vez lembrar para você cada uma das ferramentas e cada uma das verdades extremamente relevantes naquilo que a gente está nos propondo a fazer durante esses 12 dias, que é estudar com mais profundidade a escatologia e as últimas coisas, avaliando as cartas que foram escritas às 7 igrejas. Em primeiro lugar, a gente precisa tomar muito cuidado com o foco. Eu preciso ter o foco correto, porque se eu não tiver o foco correto, eu vou acabar me desviando no caminho. Eu preciso fazer parte de uma geração que quer resultado, mas que se submete aos processos. Eu não sou a geração fast food, que quer tudo pronto,
que quer tudo sem investigação, sem análise, sem pesquisa, sem estudo, sem tempo de investimento. Não, a gente vai se submeter, porque Apocalipse é um livro que precisa de muito estudo. E a verdade compartilhada hoje, eu preciso de relacionamento com Deus, eu preciso de intimidade com Deus, eu preciso de uma revelação sobrenatural, justamente para não correr o erro de trilhar o caminho que muitos trilharam. E mesmo quando eu receber essa revelação sobrenatural, eu vou medi-la, eu vou avaliá-la, eu vou alinhá-la com a palavra de Deus e com as autoridades que Deus tem colocado sobre a minha vida. Aí sim eu sou um forte candidato a ter um entendimento claro do livro de Apocalipse e desse assunto escatologia. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós te agradecemos o privilégio de estarmos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra tem sido o nosso alimento e nós estamos tão felizes de receber tanta ferramenta, tanta revelação, tanto investimento do Senhor na nossa vida, que está nos dando capacidade de ter um entendimento mais profundo e mais claro desse assunto, escatologia. Senhor, ajuda-nos nessa proposta de não ficarmos patinando em verdades periféricas, naquilo que não é o mais importante no que diz respeito à volta do Messias, sabe, nos tempos, nos sinais que antecederão, tem nada disso, mas em como vamos estar. Nós queremos estar preparados para o dia do casamento, preparados para o encontro com o nosso noivo. Que seja assim na minha vida e na vida de cada um, de cada família. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, um forte abraço, eu te espero aqui amanhã, nós vamos dar continuidade nessa jornada de 12 dias. Deus te abençoe.